muito bom estarmos aqui nesta noite. Eu quero te convidar para que você preste muita atenção no que nós vamos falar nesta noite. Uma das razões, e a mais importante, é porque nós aqui anunciamos a palavra de Deus. E essas palavras podem mudar a sua vida, podem mudar a sua existência, pode mudar completamente o seu ser. E aquela pessoa boa que você talvez já vai se tornar melhor. E você poderá ser transformado ainda mais pelo poder do Evangelho. O Evangelho transforma a gente de uma forma radical. E aquelas qualidades que a gente porventura tenha naturalmente, quando Cristo vem no coração, Ele faz elas se manifestarem com muito mais aperfeiçoamento, ou com muito mais qualidade. E aquelas coisas ruins que a gente tem na alma, que são próprias de todos nós que somos pecadores, ela vai nos sendo tratadas, curadas, restauradas, por causa da presença de Deus em nós. O nosso assunto hoje é sobre o perdão. Nós estamos falando sobre relacionamentos. Então eu peço a você que você preste muita atenção, porque este é um tema muito amplo, é um tema que muitas pessoas tratam dele, e muitas pessoas sofrem por eles. Mas em nenhum lugar, em nenhum livro, em nenhuma literatura, em nenhuma proposta científica tem uma resposta ou nos empodera de tal forma que a gente possa de fato se tornar uma pessoa perdoadora. Por isso eu quero que você preste muita atenção no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, no Novo Testamento. Esta palavra perdão, ou o perdão, tem um significado todo especial, porque ele procede da graça de Deus, porque ele vem de Deus, porque ele procede do Senhor. O perdão, conforme Jesus, é um perdão unilateral, é um perdão que vem do Senhor, é um perdão que vem dos céus, é um perdão que você não encontra aqui na terra. Como disse, você não encontra nos livros, você não encontra na literatura, você não encontra entre os terapeutas, nenhum dos psicólogos, nenhum dos cientistas que trabalham com o comportamento humano pode apresentar a você um perdão tão genuíno e tão verdadeiro e que de fato cure e restaure as pessoas como a pessoa de Jesus. Ele é unilateral, ele é imerecido, ele vem para aqueles que são pecadores de uma forma absurda, absoluta. Parece uma loucura que Deus tenha vindo a este mundo, tenha morrido na cruz do Calvário, tenha dado a sua vida, tenha derramado o seu sangue, para que pessoas como eu, e quem sabe você está compreendendo o Evangelho, e como você, e tenha nos perdoado de todos os pecados, conforme ensina a palavra de Deus. No perdão que vem dos céus, não tem barganha, não tem trocas, não tem negociação. Ele vem dos céus, pela graça, pelo poder de Deus, e alcança as nossas vidas. Por isso ele é unilateral, por isso ele é imerecido, por isso, apesar de não merecermos, ele vem até nós. Uma dívida impagável. É uma dívida impagável. Nós vamos trabalhar hoje com uma parábola que é muito conhecida de todos. É a parábola do servo que não perdoou. Essa parábola encontra-se no livro de Mateus capítulo 18, verso 23 a 35. Esse perdão de Jesus, então, quando Jesus falava sobre o perdão, ele tratava de uma forma a ensinar as pessoas contando histórias, contando parábolas, metáforas. E essa metáfora do devedor implacável vem depois de uma pergunta do apóstolo Pedro a Jesus. O contexto era que Jesus estava ensinando as pessoas como elas deveriam tratar aqueles que erravam.
Era um contexto de disciplina, de tratamento, para que as pessoas se arrependessem e pudessem voltar a Deus. Era um contexto em que as pessoas estavam cometendo erros, cometendo falhas, cometendo pecados, e eles precisavam ser restaurados. Então, nesse contexto, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar? E a resposta de Jesus foi 70 vezes 7. Porque isso tem um sentido importante para Jesus. O que ele estava querendo dizer é que nós sempre devemos ser pessoas perdoadoras, é que nós sempre devemos perdoar, é que nós sempre devemos ter essa disposição para o perdão. Uma vez que Deus nos perdoou, nós devemos ser capazes de perdoar as pessoas. É nesse contexto que ele responde 70 vezes 7. Isso porque eu sou um pecador, eu cometo pecados, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho pensamentos impublicáveis, eu tenho coisas na minha mente que eu não posso revelar para ninguém, eu tenho coisas dentro do meu coração que estão enclausuradas lá ou tratadas pelo Senhor, que eu jamais teria coragem de falar para alguém. Eu sou um pecador, eu peco por atos, eu peco por ações, eu peco por reações, eu peco por palavras, eu peco de muitas maneiras, e apesar de ser assim, e apesar de ser dessa forma, Deus na sua graça vem e me perdoa. Portanto, se eu sou perdoado desta forma, deve haver em mim essa capacidade, esse poder, essa condição de perdoar as pessoas. E você não deve usar a sua memória, trazer a sua memória para usar como argumento para não perdoar as pessoas. Você sempre, quando alguém tem a Cristo no coração, ele se torna capaz de perdoar. Talvez, ao dizer isso, alguns dos irmãos, ou algumas das irmãs, estejam pensando: bom, mas e quando é um relacionamento abusivo? E quando as pessoas são abusivas conosco? A gente deve ter a mesma atitude, a atitude de perdão. Porque quando a gente vive debaixo de violência, quando se vive debaixo de humilhações, quando se vive debaixo de agressões, nas relações entre as pessoas, apesar da gente ser capaz de perdoar pela graça de Deus, nós devemos deixar que a outra pessoa vá. E a gente deve ter a liberdade no nosso coração de tirá-la do nosso coração. Se você ficar trazendo sempre as coisas que as pessoas lhe fazem, se você ficar guardando no seu coração as ofensas das pessoas, você sequestra outra pessoa e põe dentro do seu coração e ela faz mal para você. Por isso, o perdão não significa que você tenha que conviver com as pessoas que são abusivas com você. Você deve perdoá-la. E você deve tirá-la do seu coração para que ela possa ter a vida dela. Para quem é o perdão? Essa é uma outra pergunta. Muitos não são capazes de perdoar porque eles não compreendem para quem é o perdão. O perdão não é uma questão da gente ter tendências para perdoar. Não é uma questão de personalidade. Não é uma questão de pesquisa. Eu vou investigar a minha vida para ver se eu tenho dentro do meu coração alguma possibilidade de ser uma pessoa perdoadora. O perdão não é uma questão de investigação da nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa e a tendência dela é não perdoar. A nossa tendência é não perdoar. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O perdão é uma escolha que você tem. O perdão é uma decisão que você toma. O perdão, ele tem a ver com aquilo que você crê,
com aquilo que está no seu coração. Se você de fato crê em Jesus, você será uma pessoa perdoadora. Você saberá como e você terá o poder para perdoar as pessoas. É por esta razão que o perdão não é para aqueles que se acham poderosos, para aqueles que se acham, para aqueles que ficam se auto-justificando. Eu não perdoo por causa daquilo. Eu não preciso do perdão de Deus. O perdão não é uma questão moral, não é esta questão. O perdão é uma capacidade que Deus nos dá da gente ser liberto das nossas amarguras, da gente ser capaz de tirar de dentro do nosso coração essas coisas que nos amarguram, que nos causam ódios, que nos causam rancores, que nos causam dificuldades, que nos causam problemas nos relacionamentos. O perdão tem a ver com aquilo que Deus faz em nós, e não com o nosso poder, com a nossa auto-vitimização, com a nossa auto-justificação. Ele tem a ver com a graça de Deus presente na nossa vida. O perdão é uma escolha. Um homem devia milhões de moedas e foi perdoado. Esse mesmo homem que devia milhões de moedas, esse mesmo homem, ao sair daquele encontro, ele encontrou alguém que lhe devia 100 moedas. E ele, ao olhar aquele homem, não perdoou, espremeu o pescoço dele e disse: você vai para a prisão até você pagar o último centavo. Ele recebeu o perdão, ele recebeu a graça de Deus, ele foi perdoado, mas ele não foi capaz de perdoar o outro. O perdão é uma escolha, é uma decisão que você faz, é uma decisão de fé, é uma decisão definitiva na sua vida. Está perdoado em nome de Jesus, e a partir daqui você começa a viver a sua vida. Quando você perdoa alguém, você revela o Deus que você crê. Se você crê num Deus que é punidor, se você crê num Deus que te trata conforme você merece, se você crer num Deus que o trata conforme as suas obras, se você crer num Deus que tem uma contabilidade e que fica contando os seus pecados e te dá aquilo que você merece, se você crer num Deus que te trata dessa forma, então você será uma pessoa incapaz de perdoar. Mas quando você crer que o Deus que você tem é um Deus que derramou o seu sangue na cruz para o perdão dos seus pecados, quando você absorve pela fé, esse perdão que Deus derrama sobre a sua vida, quando você crê assim, você então revela o caráter desse Deus na sua vida, na sua existência, na sua relação com as pessoas. Você começa a tratá-las com atitude perdoadora, com atitude de tratamento de amor, com um gesto de carinho, com um gesto de respeito, ainda que você tenha sido ofendido, porque você tem a graça de Deus e o poder de Deus na sua vida. Preste atenção, quando você perdoa, você revela o caráter do Deus que você crê. A palavra de Deus diz que Deus é amor, e o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, ter derramado a sua vida na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados, é a maior expressão de amor que alguém possa ter. Quando você perdoa alguém, você revela também quem você é. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra de Deus nos ensina claramente quem nós somos. Quando você crê que você é pecador, quando você crê que você precisa da graça de Deus, quando você crê que você depende dele, quando você crê que você precisa da presença de Deus para ter os seus pecados perdoados, quando você acredita que somente através do poder de Deus você é capaz de perdoar as pessoas, quando você acredita que o Espírito Santo veio sobre a sua vida para que você possa perdoar as pessoas que estão ao seu redor, quando você acredita assim, você
você revela quem você é. O problema é que muitas pessoas não acreditam que elas são tão pecadoras. O problema é que nós não acreditamos, ou não queremos acreditar, que esse perdão é uma ação de Deus unilateral para a nossa vida. Então, quando nós não perdoamos, nós estamos dizendo para as pessoas, nós estamos revelando o que nós temos no nosso coração, nós estamos revelando que não cremos nesse Deus que é amor e é perdão. E a gente então amargurado, a gente com a mágoa no coração, a gente com esse veneno da mágoa no coração, a gente começa a ser uma espécie de cruel, uma pessoa cruel, apesar de aparentemente a gente ser uma pessoa quebrantada, piedosa. Não permita que isso aconteça na sua vida. Aprenda com o Senhor Jesus a perdoar aqueles que te ofenderam. Perdão é transferir para o outro o que nós recebemos. O homem que devia 100 moedas foi lançado na prisão. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci? Ele não se compadeceu. Ele foi perdoado de 100 milhões. E agora ele encontra alguém que lhe deve 100, que lhe deve 10 mil. E ele não perdoa. E é isso que geralmente acontece conosco. Por não termos consciência de quem nós somos, por não reconhecermos que somos pecadores, por não reconhecermos que erramos, por não reconhecermos que erramos com palavras, com atitudes, com gestos, com ações, vamos enclausurando no nosso coração e vamos nos tornando pessoas incapazes de perdoar. Nós limitamos a graça de Deus. Nós limitamos e anulamos aquilo que Deus fez para nós. Nós estamos passando um recado para as pessoas ao nosso redor, que ainda que Deus tenha dado a sua vida na cruz do Calvário, nós não cremos integralmente que Jesus nos perdoa de todos os pecados. Não nos compadecemos, ainda que a gente tenha milhões de pecados perdoados, não nos compadecemos com aqueles que têm alguns pecados. O perdão tem muitas testemunhas. E essa é uma grande questão nos relacionamentos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas, especialmente o que a gente tem visto, é que há muitas pessoas com muita dificuldade de enfrentar os conflitos, porque elas não são capazes de perdoar. Então foi se tornando muito fácil o descarte do outro ser humano. Há muitos filhos que ainda muito jovens não querem mais conviver com seus pais. Há muitos pais que convivem com seus filhos com amargura no coração dos próprios filhos. Há muitas famílias que elas não lutam para superar as dificuldades e os conflitos. Os conflitos fazem parte da vida. Eles são presentes na nossa existência, para que a gente busque ao Senhor e encontre respostas, encontre soluções. Todos os recursos, especialmente os recursos divinos, devem ser buscados para superar as dificuldades e os conflitos, antes de que a gente descarte as pessoas. Há muita gente sendo descartada. E esses descartamentos do outro ser humano, esses cancelamentos dos outros seres humanos, isso causa danos eternos por gerações na vida das pessoas. Causa traumas. Todos que são frutos de casais que se separaram sabem das lutas que tiveram que enfrentar. Alguns nunca deixam essas tragédias que entraram nos seus corações sem que eles fossem culpados.
crianças abandonadas por pessoas absolutamente sem a menor consciência do que pode causar na vida das pessoas por gerações. Há muitas testemunhas. Há muitas testemunhas que veem as nossas maldades. Há muitas testemunhas que veem os nossos pecados. E as consequências são imensas na vida das pessoas, quando nós não temos essa atitude de perdão. Há testemunhas visíveis e há testemunhas invisíveis, que conhecem o coração humano e que sabem as razões pelas quais nós agimos de forma ofensiva, agressiva com aqueles que estão ao nosso redor. As consequências de não perdoar, para a gente encerrar. As consequências são muito graves. Indignando-se o Senhor, primeiro, se é que se pode dizer que Deus tem indignação, se há uma coisa que Deus tem indignação, é com essa atitude que a gente tem de não olhar para a nossa própria vida, de não reconhecer o nosso pecado, de não reconhecer a nossa necessidade de buscá-lo para ter o perdão dos nossos pecados. Deus se indigna, porque quando nós não temos essa capacidade de buscar a Deus e compreender que nós somos pecadores, nós nos tornamos pessoas que não vivem debaixo da graça de Deus. E Deus fica indignado com esse desprezo que nós damos à cruz de Cristo, com essa falta de reconhecimento que damos ao nosso Deus, com essa falta de reconhecimento que somos pecadores e que precisamos dele para termos essa cura das nossas amarguras e das nossas culpas. E a palavra de Deus diz que, indignando-se o Senhor, entregou-os aos verdugos. Há muita gente que vive debaixo dos verdugos emocionais. Há muita gente que vive debaixo e presos por esses verdugos que estão dentro da nossa alma, que nos batem todo o tempo. As culpas por não perdoarmos, as culpas por ofendermos, as amarguras, os processos que vão dentro do nosso coração de não perdão, de não uma atitude perdoadora. A gente vai sendo escravizado por isso. Por isso, eu quero te convidar a você, nesta noite, a colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja aqui e você esteja se auto-vitimando e achando que você não pode perdoar alguém. Talvez você esteja aqui e achando que você não é capaz de perdoar, achando que você não pode perdoar as pessoas, e por isso aquilo que lhe fizeram foi tão grave que você precisa ficar procurando terapeutas por anos na sua vida para tirar essa culpa do seu coração, para tirar esses ódios, essas amarguras dentro da sua vida. Freud, ele não conhece e não conheceu Jesus. Ele não sabia, ele não cria que o sangue de Jesus Cristo poderia nos empoderar para a gente crer nesse perdão dele e para ser perdoado pela graça dele e perdoar o próximo. Lacan não sabia. Nenhum desses grandes cientistas do comportamento acreditavam nisso. Quem sabe você está muito mal, fazendo terapia aí por anos, porque você não consegue tirar do seu coração as amarguras e porque você não é capaz de perdoar.
Quem sabe alguém te feriu, e lá no porão das suas almas, da sua alma, estão coisas muito enraizadas. E você vai por anos tentando fazer terapia para resolver. Ah, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu venho para anunciar a você mais uma vez, que somente em Jesus você pode encontrar o perdão para as suas culpas e esse poder, essa capacidade que vem de Deus para perdoar. Quando Cristo, ou quando você se apoderar pela fé na pessoa de Jesus e crer naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, todas as culpas do seu coração, sejam elas por sua incapacidade de perdoar, ou sejam elas por sua ofensa que você tenha feito, ou sejam amarguras que você esteja guardando no seu coração, quando você se apoderar pela fé disso, você vai se libertar, você vai ser tratado, curado, alcançado pela graça de Deus. Eu quero te convidar então, para a gente encerrar essa palavra, te convidando para você ter um momento de oração. Aí no seu carro, onde você está, aí na sua casa, faça silêncio. Peça para as pessoas que estão perto de você silenciarem por um instante. Feche os seus olhos. E se na sua mente veio alguém que você não está conseguindo perdoar, eu quero te convidar para você orar comigo e colocar essa pessoa ou essas pessoas, ou quem te fez mal no passado ou no presente, quem prejudicou você, quem feriu a sua alma, eu quero te convidar para que você ore diante do Senhor. Ore comigo, se você puder. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço, Senhor, que se não fosse a Tua graça vindo sobre a minha vida, eu não seria capaz de amar. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou vítima. Eu reconheço que o Senhor não veio sobre mim porque eu sou vítima. Eu reconheço que o Senhor não veio sobre mim porque eu sou uma pessoa boa. Eu reconheço, Senhor, que a sua graça veio sobre a minha vida porque eu sou corajoso o suficiente para reconhecer que sou pecador. Eu sou corajoso o suficiente para dizer: Senhor, eu sou pecador, mas eu tenho a Tua graça sobre a minha vida. E Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, de todos que eu tenho cometido na minha vida, por palavras, por atos, por ações, por reações, produto da minha natureza, produto do pecado. Senhor, eu me arrependo e quero que o Senhor venha para dentro de mim, que o Senhor traga à minha vida a Tua graça e que o Senhor me torne capaz, pelo poder do Teu Espírito, de perdoar aqueles que me fizeram mal, aqueles que me fizeram mal na minha infância, aqueles que me fizeram mal na minha juventude, na minha adolescência, aqueles que me fizeram mal no meu casamento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero perdoá-los. E Senhor, cura a minha vida e me capacita agora para perdoar aqueles que estão ao meu redor no dia a dia,
Senhor, quantas vezes eu tenho sido reativo com coisas tão bobas. Às vezes eu trato mal as pessoas por coisas tão insignificantes. Senhor, enche-me com o teu Espírito, de tal forma que eu seja transformado, e venha sobre mim uma capacidade de ser gentil, de ser cheio de ternura, cheio de graça, no meu convívio diário com as pessoas com quem eu convivo. Senhor, ainda que na minha memória venham os fatos que me fizeram mal, em nome de Jesus, eu não permitirei que essas emoções negativas ganhem a direção da minha vida e me faça viver por elas. Eu não quero, Senhor, usar os argumentos para justificar as minhas ações ruins agora, os argumentos pelo que me fizeram. Em nome de Jesus, eu estanco tudo isso, e que agora as minhas emoções brotem em mim somente aquilo que é teu, que não seja produto de amargura, de raiva, de rancor, mas seja produto da tua graça que veio sobre a minha vida. Sou perdoado em Cristo Jesus, por isso sou capaz de perdoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça, e que a nossa vida seja cheia da graça e do poder de Deus, para perdoar aqueles que ninguém quer perdoar, para abraçar aqueles que ninguém quer abraçar, para acolher aqueles que ninguém quer acolher. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Amém e amém.